Oi pessoas, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcela, como já me conhecem. Tô aqui gravando mais um vídeo para o canal Meu Mundo da Lua. Meu Mundo da Lua está num momento bem movimentado, né? Estou num processo na terapia, um processo dolorido, de autoconhecimento, autoaceitação, enfim, eu não sabia que... Eu já falei isso pra vocês em alguns vídeos, mas eu vou repetir várias vezes. É um processo que dói, né? Dói muito. Eu acho que mesmo se você for fazer terapia, se você não tem uma depressão, se não tem um transtorno emocional, já dói. Imagina pra quem tem. Então é muito doloroso, muito dolorido, mas é que vale a pena. Eu acho que vale a pena pela chegada, né, vamos dizer, de uma corrida, né, é um prêmio, né, eu imagino que deve ser um prêmio você conseguir passar por todas essas situações sem que você fique triste, fique deprimido, né, e essas situações, elas são desencadeadas por gatilhos emocionais, né. O que são gatilhos emocionais? Gatilhos emocionais são pessoas, são situações, são palavras, são opiniões. Gente, às vezes ser humano é muito difícil, né? Ele dá uma opinião, né? Por exemplo, aqui eu tô me expondo muito. Esse tá sendo um processo também bem complicado pra mim, né? Mas eu posso ter opiniões tanto positivas quanto negativas e eu vou ter que saber trabalhar com isso. Então, isso aqui está sendo um processo também de aprendizado, de tratamento, né? Eu posso ter várias opiniões que me machuquem, né? E opiniões são gatilhos também. Mas eu vou ter que trabalhar isso. A gente tem que aprender a trabalhar os gatilhos, né? E essas situações, elas desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. E entre essas emoções que essas situações desencadeiam, elas são a tristeza, a raiva, a culpa, a ansiedade, o medo, são emoções, né, que esses gatilhos emocionais desencadeiam dentro de nós, né. Às vezes eu fico até eu gravo o vídeo, eu peço pra minha irmã dar uma olhada, ver se eu não cometi nenhuma gafe tão grande, e já publico, porque se eu for assistir, eu vou gravar 500 vídeos. Eu ainda tô nesse processo, então vamos lá. Já queria ter uma autoestima ótima, mas não é o caso. Mas tô trabalhando com isso, né? Tô enfrentando alguns desafios aí que tem me feito aprender, né? Como, por exemplo, tem coisas que são tão fáceis para algumas pessoas. Você já que a gente se expõe aqui muito, né? Vamos expor, né? Vou ser bem sincera. Chamar alguém para sair, chamar um homem que te interessa para sair. Para mim, isso, nossa, era a última coisa que eu faria na minha vida, porque, primeiro, que a rejeição é a primeira palavra do meu vocabulário, né? Ainda é, por enquanto é. E então, assim, eu já vou com não. Bom, todo mundo vai com não. Eu vou com não, esperando não, com o meu não, que eu falaria não. E a resposta da minha última tentativa foi... minha primeira e última tentativa foi não, né? Foi um não. Mas tô sabendo lidar bem com isso, por enquanto. Tô sabendo lidar muito bem com isso, né? A gente tenta, se der certo, Deus, se não der, né? Graças a Deus, esse não foi um gatilho pra mim, né? Parecia uma criança, né? Sabe aquele que você manda mensagem pra pessoa e sai correndo? Ou aperta a campainha e sai correndo? É mais ou menos isso que eu fiz, né? Mas tudo bem, né? Os nãos são
eu tô acostumada com os nãos, né? Mas esse foi um não diferente, porque foi um convite, né? Aqueles nãos, né? Ai, amiga, vai lá, pergunta pro cara se ele tá afim de mim. Esses nãos, isso aí eu tiro de letra já. Mas esse de eu fui falar, esse foi o primeiro. Mas tudo bem, tô viva, tô aqui respirando com a ajuda de aparelhos. Mentira, cadê? Mas não foi um gatilho. E tem um trecho que eu li de um médico, Dr. Claudio Ottoni, e eu achei bem interessante o que ele coloca como gatilho emocional. Ele não é muito grande, eu vou ler na íntegra e vai ficar mais fácil às vezes de entender. Gatilho emocional é qualquer situação ou vivência do indivíduo que acione cadeias de memórias ruins e tem o poder de mudar o estado de humor. Como eu disse, eu tô acostumada com meus nãos, né, com as minhas rejeições. Mas esse foi um não diferente. Eu fui lá e falei com a pessoa, falei com o cara. Ganhei um não também. Mas essa situação, essa vivência que aciona as cadeias da minha memória, não foi um gatilho. Graças a Deus, mas poderia ter sido. Mas passei por essa. Desencadear sintomas físicos e interferir na forma de como se toma decisões e comportamento social. É uma situação que precipita sentimentos e sensações desagradáveis para alguém, afetando aspectos que podem ser muito sensíveis ao indivíduo, como a baixa autoestima. É como eu falo, o meu não tá acostumado porque eu não me acho ainda. Tô mudando, tenho que mudar. Boa o suficiente para as pessoas, entendeu? Minha autoestima é lá no chão. Ou sentimentos de angústia. Então, assim, alguns sinais que demonstram o impacto gerado por um gatilho são raiva, perda de controle, ansiedade, estresse, medo, culpa, sentimento de julgamento ou inferioridade, tristeza, baixa autoestima, flashback de situações passadas e sensação de vazio. Eu falo que são testes que eu tenho feito, né, pra ver até onde eu tô conseguindo ir, até onde eu tô conseguindo chegar, né? E são importantes esses testes, gente. Eu vou lá, faço a terapia e depois faço a lição de casa, né? Coloco em prática o que eu quero, né? Eu quero que a mulher que tem aqui dentro, que sabe, que tem um poder, que tem uma autoestima, que sabe o poder que tem, que ela tome a frente, né? Então, assim, a terapia me ajuda muito para eu ver, conseguir enxergar tudo isso, né? E conseguir enxergar que esses gatilhos, essas emoções, elas podem ser mudadas, né? Os gatilhos podem ser anulados e as emoções podem ser mudadas, né? A autoestima é um dos meus grandes problemas, e não a autoestima só de não me achar bonita, não me achar interessante, não me achar inteligente, é muito ruim. Esse é um assunto para um próximo vídeo, né? Hoje a gente tá falando mais de gatilho. Os gatilhos emocionais, eles são desagradáveis de serem vividos, né? Quem conhece os seus gatilhos, quem passa por isso sabe o quanto é difícil, né? Mas é muito possível passar por eles e sair dali bem melhor, né? E é importante a gente também ter uma autoconversa, né? Por que esse gatilho? O que desencadeou esse gatilho? Mas por quê, né? O que me fez lembrar? Qual foi o flashback? Qual foi o sentimento, né? Porque se é um gatilho é porque já tem alguma coisa aqui dentro de nós que tá enraizada, né? Então, assim, tem alguma coisa aqui dentro que, por exemplo, um filme me fez lembrar
ou me fez sentir, ter aquela sensação e não me fez bem, me deixou triste, né? E é importante a gente descobrir não só tratar a doença, né? Descobrir a fonte, ir lá na fonte e pra gente conseguir ter uma vida muito mais com qualidade, né, gente? Porque não é legal. Não é legal, uma hora você tá bem, tá ótimo, de repente você sai, acontece que um desses gatilhos emocionais são disparados e muda seu humor, muda seu jeito de lidar com as situações que estão acontecendo, né? E isso não é bom. Mas é possível tratar. Isso é o que eu sempre falo, tudo que eu tenho falado aqui, gente. Tudo é possível ser tratado, tudo é possível ser tratado. Para mim, por exemplo, esses vídeos que eu tenho feito é uma exposição muito grande, né? Eu tô aqui embaixo, minhas pernas se contorcendo, tem um nervosismo aqui dentro batendo, mas para mim é muito importante. É importante eu ter a opinião do outro, mas que essa opinião não interfira no que eu acho, no que eu sou, né? Porque durante muito tempo da minha vida, eu acho que não só eu, muitas pessoas se preocupam com o que os outros vão pensar, os outros vão dizer, e a gente acaba se julgando, a gente acaba se martirizando, se punindo, né? Porque pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão dizer, e às vezes a gente se tortura uma vida toda e às vezes não é nem isso, né? A gente perde muita coisa da nossa vida e às vezes não é nem isso que seria que é a opinião do outro, né? Mas o que importa é que não é que vou viver minha vida e dane-se. Não. O que eu tô dizendo é que a nossa vida não tem que ser guiada pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam e pelo que os outros vão dizer sobre os nossos atos. A gente tem que respeito, né? Respeitar, e muitas coisas acontecem pra gente aprender, muitos erros, muitas coisas acontecem na nossa vida, muitos erros a gente comete que é pra gente aprender alguma coisa, né? E aprender a não julgar, né? E é isso, gente. É um processo, como eu falo, é um processo doloroso, mas é um processo necessário. Hoje eu falo que eu não troco a Marcela, mesmo com umas rugas a mais, de hoje pela Marcela de 20 anos. E quando eu tiver, acho que uns 60 anos, também não vou trocar pela Marcela de hoje. Eu acho que as experiências que a gente vive, tudo de bom que a gente absorve, ele só ajuda a gente, só nos ajuda a nos tornarmos seres humanos de verdade, né? Humanos de verdade. E é isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Espero que eu tenha conseguido passar, né? Um pouquinho, ajudar um pouquinho. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção de todos e um beijo.